Parte 4. Aleguei que o choro era por falta de treino. Sério, estou bem, falei aos meus amigos, enroscada na toalha, sentindo o corpo todo ainda em choque. Só preciso me acostumar. Mas olha só, disse para Vika apontando o meu joelho, você ficou roxa. E se virou para Eli e exclamou, você é um monstro. Eli se desculpou imediatamente, mas eu balancei a cabeça porque meu braço estava tremendo demais para permitir um gesto maior. Foi então a vez de Jake e Lully subirem na boia. Eu não assisti, só me enrosquei em outra toalha e fiquei deitada no convés da lancha para me proteger do vento. Estamos combinados? Perguntou Lully depois de ancorarmos o barco perto da praia. Pestana e alguns pais vinham na nossa direção, logo atrás de crianças apressadas. Era a vez delas brincarem. Hora do vazamento, acrescentou. Para Vika, eu e Jake concordamos. A praia era o lugar perfeito para começar a espalhar mentiras. O sol estava alto no céu e a maioria da fazenda se instalara para passar o dia ali. Meus pais acenaram para mim em uma roda de cadeiras de praia, com o tio Brad, tia Christine, a mãe de Michael e um homem loiro grisalho que provavelmente era o pai de Rich. Docinho e a tia Júlia supervisionaram os pequenos Ethan e Hannah, que brincavam com alguns dos mais jovens entre os do que na beirada do lago. Uma pistolinha verde estava enfiada no elástico do maiô da tia Júlia e ela não parava de olhar para trás, analisando a praia. Tia Júlia chamou para Vika. Pegou Peter hoje? Minha tia sorriu. Sim. Vários metros adiante, tia Raquel estava tranquilíssima, bebendo água tônica e lendo revistas de fofoca com a irmã mais velha de Michael, Cassie. Também estava lá Sarah, Michael e sua galera. Estavam curtindo a parte rasa do lago, espalhados em boias gigantescas. Uma era na forma de um flamingo cor-de-rosa, outra de um cisne e a terceira de um unicórnio arco-íris, tão grande que o noivo e 3 padrinhos cabiam ali em cima com conforto. Aqui, gente, gritou Daniele, a madrinha principal da areia com o celular erguido. Para o Insta, todo mundo riu. Nós 5 nos despedimos e nos espalhamos por grupos diferentes para semear a mentira. Mas depois de conversar com meu pai por alguns minutos, perguntei as horas. Ele sorriu e disse que era melhor eu correr. Era 1 da tarde e todo mundo no Vineyard sabia que as tortas famosas da Morning Glory eram servidas às 2. O tempo estava acabando. Procurei meu parceiro, mas não encontrei o It. Ele provavelmente já estava a caminho do anexo. Até mais tarde, Meredith, gritou Docinho enquanto eu tentava correr pela areia, um efeito impossível. Só desacelerei quando passei da duna caminhando entre os carros empoeirados no estacionamento da praia. Sucesso, pensei, já que não tinha ninguém por lá. O estacionamento parecia deserto e seguro. Até que ouvi uma voz. Oi, Meredith, disse Lully, e eu me virei, vendo que ela me seguia. Não está no clima de praia? Não, falei, me lembrando de que o alvo dela era outra pessoa da família Fox, e não eu. Na real, preciso resolver uma coisa. Então, apontei as casas. Para o jantar de pestana e docinho? Concordei com a cabeça. Meus avós iam servir um jantar no casarão à noite, mas apenas para os parentes mais próximos. Filhos, netos, namorados e maridos ou mulheres. Podia parecer exclusivo se visto de fora, mas era uma das únicas vezes no ano em que nos reuníamos. Sem desculpa nem reclamação, Docinho dizia sempre: tem que sentar a bunda na cadeira. Lula e eu continuamos a andar juntas e quando nos aproximamos das casas, eu sabia que não podia mais esperar. Era a hora. Me desculpa, Lula, falei. Me desculpa por tudo que fiz ano passado. Parei para suspirar, para minha voz não tremer. Ou pelo que não fiz, na verdade, continuei. Fui péssima. Devia ter respondido suas mensagens, telefonemas, snaps. Lully ficou em silêncio. Meu coração estava a mil, mas se acalmou quando vi Vite parando perto do anexo. A camiseta dele era verde, não mais a azul do casamento.
Obrigada, Merit, disse Lully finalmente. Esse pedido de desculpas é muito importante para mim. Sério? Falou chutando a areia. Mas por quê? Acrescentou a voz fraca. Por que não me respondeu? Você sabe como eu a amava, disse abaixando ainda mais o tom. Nós duas precisávamos. Oi, chamou It interrompendo-a. Anjo. Lully parou de repente. Licença. Não se preocupe, falei. É só brincadeira. Ele é inofensivo. Em seguida gritei para o It. Cala a boca, demônio. O It abriu o sorriso torto. Lully suspirou. Então é ele, né? Fiz que sim com a cabeça. É o irmão de Michael It. A gente se conheceu ontem. Ele é o novo Ben, concluiu ela seca e apontou It que estava vindo correndo, ao que parece. O novo Ben? Apertei a toalha com força. Como assim? Soube que você foi correr ontem com ele e Michael, tipo de madrugada. Quando é que você começou a acordar cedo assim? Valeu, noivinhos, pensei. Michael tinha contado para Sarah e ela espalhara que tinha feito amizade com It. Isso não me incomodava, mas por que Lully estava no meu pé por isso? Por que mencionar Ben? Não consegui dormir bem, murmurei enquanto It chegou ao meu lado ainda sorrindo. Ao vê-lo, quis sorrir também. Mesmo que eu tivesse combinado de manter segredo da nossa amizade, nunca teria durado. O It sorria demais comigo e eu sorria demais com ele. Oi, disse o It para Lully, oferecendo a mão para um cumprimento. Lully, né? Isso, confirmou ela. E você é o padrinho que levou uma porrada na cara da balsa? O It deu uma cotovelada em mim, me causando uma sensação estranha, faíscas girando sobre a pele. Graças a essa aqui. Lully me olhou. É uma longa história, falei, puxando a manga de 20 na direção do depósito para pegar as bicicletas. Depois conto. Tá, disse ela devagar. Você tem coisas a resolver. Espere aí, que coisas a resolver? Disse Vit. Achei que você fosse me levar para conhecer um lugar especial. A fazenda Morning Glory é especial, argumentei. Lully riu disso. É sim, cara, disse ela a Vit. A fazenda Morning Glory é muito especial. Nós duas sorrimos. Eu esperava que isso significasse que estávamos bem, mesmo que desconfiasse que Clary teria dito que o sorriso de Lully era tenso. 6. A fazenda Morning Glory ficava a um trajeto curto de Paca, mas primeiro eu e It tínhamos que seguir por 5 quilômetros da estrada de chão arenoso da fazenda. 5 segundos, pedi a ele depois de Lully voltar à praia. Prendi o cabelo em um coque frouxo e corri anexo adentro para trocar de roupa. Como meu tênis ainda estava encharcado do lago, troquei por outro par. Em seguida, pegamos as bicicletas e pedalamos sobre o sol forte, aliviado por uma brisa agradável. Eu chutaria que estava fazendo uns 25 graus, a temperatura perfeita do Vineyard. Queria perguntar para o It sobre a eliminação de Isabel, mas ele não parava de virar a cabeça para admirar a vista e a magia do ambiente. Os longos carvalhos e os arbustos baixos, com galhos que lembravam patas de aranha, as ervas doces e as violetas espalhadas sem nenhum poste de luz artificial. Quando a gente era menor, falei em certo momento, era um desafio. Que desafio? Perguntou It. Isso, falei apontando a estrada. Quando Claire e eu estávamos na pré-adolescência, os irmãos de Sarah nos desafiavam a andar a estrada toda e voltar, sozinhas. O It não se impressionou. Parece bem possível. À noite, acrescentei. Escuridão pura, sem lanternas, à vista de todos os bichos. Ah, saquei, disse ele depois de um instante. Dá para entender. Mas Claire e eu aceitamos o desafio. Falei com um nó na garganta. A gente passou o caminho todo dançando, cantando música de Taylor Swift e a pleno pulmões. O álbum Fearless passou pela minha memória. A gente tinha cantado todas as músicas, bem alto e desafinadas, para afastar gambás, guaxinins ou raposas. O It riu. Ganharam alguma coisa? Nada. Acho que ganhamos o direito de nos gabar, apesar de Peter e eu nunca terem acreditado de verdade na gente. Falei e revirei os olhos. Minha mãe disse que ganhamos autoconfiança. Ele assentiu. Bom, eu topo, falou. Vamos fazer isso essa semana? Tá, falei devagar.
Nós já imaginávamos andando junto, que nem na véspera pela fazenda, conversando, brincando e rindo. Tá, repetiu It. Não me convenceu muito. Não, vamos sim, falei pestanejando um pouco, antes de abrir um sorriso de soslaio. Esteja oficialmente desafiado. Excelente. E olha, se ainda estiver com medo, pode trazer sua faca para se proteger. Minha faca, o canivete suíço com o qual eu ameaçara no escuro. Na verdade, tenho mesmo um canivete, falei, quando chegamos ao obelisco de pedra no fim da estrada, com Páqua entalhado na vertical. Pestana me deu de aniversário este ano, mas deixei em casa. Escondidinho na caixinha de jóias, porque bem achava esquisito eu ter aquilo. Para Merit, dizia dedicatória gravada na lâmina, que você sempre arrase nas brigas e na vida. Whit e eu viramos na ciclovia pavimentada da rua West Tisbury. Ah, pode deixar. Achei que fosse verdade. Parece totalmente sua cara. Totalmente a minha cara? Como assim? Perguntei meio sem fôlego. Qual é a minha cara? Talvez eu quisesse que ele me contasse. Talvez quisesse saber o que ele achava de mim. Porém, ele apenas sorriu e deu de ombros. Por isso eu fiz cara feia e continuei a pedalar, passando 10 minutos em silêncio até chegarmos ao destino. Seja bem-vindo a Morning Glory, falei, freando e saltando da bicicleta. Whit fez o mesmo e encostamos as bicicletas na cerca de madeira. A fazenda Morning Glory era um dos meus lugares preferidos na Vineyard. 26 hectares de terreno com celeiros, estufas e, melhor ainda, a feirinha comunitária. Era o contrário de qualquer supermercado no continente. Uma casinha cheia de calor, vigas de madeira, frutas e verduras frescas e muitas guloseimas artesanais. Morning Glory era tão famosa que tinha até publicado um livro de receitas. Claire comprara um exemplar de Natal para meus pais certa vez e a lombada já estava gasta de tanto uso. Viu It admirar a fazenda, sem dúvida, notando todas as pessoas desembrulhando e mordendo sanduíches deliciosos às mesas desbotadas de piquenique, as crianças brincando de pique-pega e os cachorros correndo por ali. Olhei o celular e vi que já eram 1:55. Tínhamos pouco tempo. Tá bom, falei pegando ele pela camisa. Vem logo. Ele me deixou arrastá-lo pela trilha de cascalho, passando por baldes transbordando de buquês lindos de flores silvestres, degraus do alpendre e portas de vai-vém. Vozes reverberavam no pé direito alto e todas as cores do arco-íris nos acolheram. Eu queria mostrar tudo para o It, mas primeiro tínhamos uma missão a cumprir. A multidão já estava começando a se aglomerar. Vai me explicar o que está acontecendo? Perguntou. As tortas, cochichei como se fosse um segredo enorme. E não um fato de conhecimento comum. As tortas saem às 2, mas são imediatamente atacadas. Esgotam em 15 minutos. O It levantou uma sobrancelha. Então são bem gostosas. Bem gostosas? Perguntei dando uma olhada para ele. São uma delícia. Meu pai e meu tio Brand uma vez comeram 9 tortas em 5 dias. Parei de falar. A história ficaria para outra hora. Dava para sentir o cheiro doce das tortas, enquanto os confeiteiros da Morning Glory as tiravam da cozinha e arrumavam no mostruário. Precisávamos nos concentrar. Aqui, falei, pegando o It pela cintura e empurrando por alguns passos. Senti um formigamento nos dedos por causa do calor da pele dele pela camisa. Fique aqui parado, não se mexa. Você precisa servir de barricada. Por quê? Apontei para os outros clientes se aproximando das tortas. Espaço pessoal não existia naquele momento, e eu não tinha medo de jogar sujo. Se ele me abaixar e me arrastar entre as pessoas à frente, era vantagem de ser pequeno. Quando voltei a olhar para o It, ele estava parado, que nem um pilar erguido, porém tinha inclinado a cabeça e aberto um leve sorriso. O cabelo loiro caía na testa. O que foi? Perguntei. Nada, disse ele. É que você é... Não diga fofa, interrompi com o pescoço ardendo. Todo mundo diz isso. Bem, por exemplo, especialmente quando eu ficava muito entusiasmado ou apaixonada por alguma coisa, por exemplo, pelo Vineyard.
E as tortas? Me lembrei de contar uma vez com a voz alta de orgulho. São feitas toda tarde e nem precisa esquentar de novo para jantar. Elas continuam quentinhas e se servir com uma bola caprichada de sorvete. Depois ele tinha me beijado e me chamado de fofa pela milésima vez. Era que nem ser chamada de gata. Clary sabia que eu me incomodava. Então, quando estava de mau humor, eu queria que eu calasse a boca e deixasse ele em paz. Ele dizia-se: "Cá, você é fofa, Meredith." O It me olhou sardônico. Não era bem nessa palavra que eu estava pensando. O fim da frase foi abafado pelo ruído, pois começou a briga pela melhor posição. Comecei a empurrar as pernas em movimento, sorrindo. Era oficialmente hora da torta. Minha nossa! Exclamou um confeiteiro quando pulei na frente do mostruário sem mais nada que me afastasse do tesouro. De onde você veio? Depois de conseguir comprar 3 tortas, blueberry, pêssego e ruibarbo com morango, as entreguei para o It e peguei uma cesta de vine para enchermos. O pão de abobrinha é incrível, falei pegando um. E essas uvas também, acrescentei sacudindo um cacho de uvas roxas, fofas e minúsculas na frente de Wish, especialmente congeladas. São um lanchinho perfeito para a praia. Nossa cesta ficou cada vez mais pesada, pois o It acrescentou ameixas maduras, framboesas, pimentões grandões, tomates e suco natural de laranja. Logo pegamos mais uma cesta para guardar as 2 dúzias de espigas de milho. Em seguida, pedimos sanduíches no balcão, peito de peru, cheddar e maçã fatiada em pão soldorg. Uau! Comentou a moça do caixa quando finalmente chegamos. Com o cabelo loiro preso em um rabo de cavalo, ela olhou para o hematoma de Whit, mas não disse nada. Que compra caprichada! Fiz que sim com a cabeça e batemos papo enquanto ela passava nossas compras. Quer dizer, ela bateu papo com Whit. Ela sorriu ao notar a camiseta dele, amarrotada por tê-lo puxado para o mercadinho. Sugar Bush, dizia a estampa no peito. Pois é que sou de Vermont, explicou ele. Minha mãe trabalha lá como professora de esqui. Eu amo Sugar Bush, disse ela, e escondia as mãos atrás das costas, cruzando bem os dedos para resistir à vontade de ajeitar a camiseta de Whit. Eu e minha família passamos Natal lá, e fica apenas 1 hora de Middleborough. Vou entrar no 2º ano da faculdade agora. Whit ficou em silêncio. A primeira faculdade que eu queria frequentar era Middleborough, acabou falando, mas agora estou estudando em Tulane. Que legal, Nova Orleans. A atendente continuava a tirar comida da cesta, passar no leitor e guardar na sacola. Tinha talento para fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Sag era o nome no crachá. Tenho uma amiga em Tulane, continuou, e estou pensando em visitar no Mar de Graça. Você conhece? Tá, já basta, pensei, soltando as mãos e me aproximando de Whit até encostar o braço dele. Cansei. Estiquei a mão e alisei a camiseta do Whit, sentindo o peito dele estremecer. O coração dele acelerou, assim como o meu, quando ele passou o braço tranquilamente ao redor do meu ombro, os dedos acariciando minha clavícula. Ah, disse Sage, e eu prendi a respiração. Ah, não, desculpa, não era nada disso. Ela riu e balançou a cabeça antes de passar o último item, uma torta. Morango com ruibarbo é a preferida do meu namorado, acrescentou. E o rosto dela se iluminou como o sol. Ele diz que é totalmente épica. A farsa de casal acabou tão rápido quanto começou. Bem quando passei o cartão de crédito do meu pai para pagar a conta absurda. Whit ficou completamente chocado. Jura? Perguntou quando voltamos às bicicletas e arrumamos as sacolas de papel nos engradados velhos amarrados atrás. Cada uma dessas tortas custa $25? Respondi antes de recitar um dos ditados preferidos de Pestana. É impossível sair da Morning Glory com tortas e uma conta de menos de $100. Whit riu, mas eu só conseguia pensar nos seus dedos na minha clavícula, no toque em minha pele, nos choques de eletricidade. Eu tinha ficado tão tonta que estava até cambaleando. Ei! A voz de Whit me fez pestanejar. De algum modo, tínhamos nos sentado frente a frente a uma mesa de piquenique para comer os sanduíches. Está tudo bem? Perguntou. Está. Falei e me obriguei a morder o sanduíche, tranquilo. Ele não pareceu se convencer.
Tem certeza? Evitei a pergunta, rebatendo com outra dúvida. Você queria estudar em Middlebury? Pois é, confirmou. Fiquei bem chateado quando não passei. Então por que foi para Tulane? Perguntei. Parecem faculdades opostas. Will suspirou. Porque se não fosse Middlebury, queria que a faculdade fosse uma aventura. Nova Orleans parecia a maior das aventuras. Falou e deu de ombros. Meu pai mora lá, mas eu nunca tinha passado tanto tempo na cidade. Sempre morei com minha mãe, explicou e desviou o olhar por um segundo. E meu pai, obviamente, adorou a ideia, já que os Dupré gostavam do lugar. Mas você não gosta, né? Adivinhei, não é uma aventura? Ah, é uma aventura sim, disse Witch. Só não sei se é minha aventura, Rio. Vou calar a boca agora. Não quero estragar a utopia de Nova Orleans de Michael e Sarah para você. Já foi estragada, murmurei, mais para mim do que para ele, faz tempo. Witch escutou e arregalou os olhos. Cacete, falou, desculpa, Meredith, para de me chutar. Acrescentou com um tapinha na parte do rosto que não estava roxa. Sacudi a cabeça e tentei sorrir. Vamos mudar de assunto? Ele fez que sim com a cabeça, passou as pernas para o outro lado do banco e veio sentar no meu, bem perto, que nem na fila do caixa. Tem entrado no Instagram? Hoje não, falei vendo ele abrir o app no celular. Eu achei que você não usava o Instagram, acrescentei lendo o nome dele na tela. Aparentemente foi engano meu, @solwitch17. Witch sorriu. Sarah pediu para eu me esforçar. Ah, entendi, respondi. E sou só eu que acho o seu username tosco? A única resposta que tive foi um resmungo. Eu ri e, distraída, encostei o dorso na mão no hematoma dele. Ainda estava grande e azulado, e pela careta de Rich extremamente sensível. Ele parou de digitar. Ai, falei como se doesse em mim. Foi mal. Malíssimo. Rich se virou para mim com os olhos turquesa brilhando ao sol, os arcos dourados reluzindo. Você é muito afetuosa, falou encontrando meu olhar, sabia? Balancei a cabeça sem saber responder. Quem falava uma coisa dessas? Afetuosa? Não imaginava que Ben, nem nenhum amigo dele usaria aquela palavra. E o jeito de Witch falar? A voz. Era gentil, honesta, íntima. Como podia ser íntima assim? A gente mal se conhecia. Minha irmã diria que não faria diferença. Claire amava astrologia e acreditava que algumas pessoas estavam destinadas a se conectar, conforme escrito nas estrelas, e apesar de eu sempre revirar os olhos, talvez estivesse começando a acreditar nela. Senti calafrios, lembrando o toque do joelho de Witch no meu ao firmar nosso pacto e a decepção que senti quando nos despedimos. Quero ver ele amanhã, tinha sido meu último pensamento antes de pegar no sono na sala do anexo. Era inegável que tinha alguma coisa entre a gente. Eu só ainda não sabia identificar o que era. Só uma observação, sussurrou Witch depois de vários segundos de silêncio. Então se ajeitou no lugar e voltou a atenção ao celular. Hashtag agora ela é do pré. Digitou na busca e dei um pulo quando notei o que ele queria me mostrar. Ai meu Deus, exclamei. A foto em grupo. Witch riu daquele jeito meledioso. Espera só para ver. Ele passou por algumas fotos com a hashtag do casamento, viu uma de Michael com os 3 padrinhos na boia de unicórnio e finalmente clicou em um post de @SarahJane. A foto tinha sido tirada nos fundos da casa do lago e Sarah e Michael estavam abraçados no meio, com o padrinho do lado da minha prima e a madrinha do lado do Michael. Os sorrisos eram todos impecáveis. Só que, no finzinho da fileira, havia uma expressão de puro e completo horror no rosto da madrinha Isabel. Ela estava de olhos tão arregalados que, dando zoom, pareciam que eu saltar da cara e a boca aberta gritando. Porque o It, sorrindo para a câmera como combinado, tinha levantado bem o braço para jogar toda a água da garrafa na cabeça de Isabel. Puta merda, sussurrei maravilhada, porque não esguichou só um pouco. A tampa laranja da garrafa tinha sumido, aberta e jogada fora antes do momento. Ela tinha me chamado de moleque antes, respondeu. Fingi ficar horrorizada. Como ousa? O It franziu a testa. Não gosto que me chamem de moleque, falou. Só minha mãe me chama assim. E depois, o que aconteceu? Perguntei, desejando que ele estivesse esperando mais um minuto para ligar a lancha.
A gente podia ter ouvido o drama todo. Bom, ela me xingou sem parar antes de entrar em casa com sua tia, exasperada, pegar uma blusa limpa e secar o cabelo. Quando elas voltaram, 20 minutos depois, tivemos que tirar outra foto. E ela passou o alvo para você? Depois de me xingar mais um monte, sim. E eu ri. E aí, quem é? Quem você tirou? O It se abaixou e cochichou o nome conhecido ao pé do meu ouvido, com um toque leve da mão do meu joelho. Ele não apertou, como bem fazia, para me acalmar. Só deixou a mão ali, o que por algum motivo me acalmou ainda mais. O calor se estendeu sobre o toque dele e eu senti vontade de entrelaçar nossos dedos. Você também é afetuoso, murmurei, e quando o It me olhou, sorri. Só uma observação.